A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja cada dia, cada momento, te dando forças para vencer cada batalha, para vencer cada momento e que você possa estar firme e forte no caminho do Senhor, perseverante, sabendo que aquele que te guarda, aquele que te vela, aquele que te guia, ele te conduzirá a águas tranquilas. Amém? Bem-vindo a mais um Encontro com Deus, mais um devocional. Se sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que, como você, querem crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nos comentários você deixa seu pedido de oração, você pode deixar o seu questionário, o seu questionamento a respeito de algum assunto concernente à palavra de Deus. Você pode deixar o seu testemunho, que também é muito forte, ou você pode simplesmente deixar a sua paz do Senhor. Amém? Hoje nós estaremos lendo o capítulo número 4 do livro de Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se... Aleluias. Vamos novamente? Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas se quem poderá conter as palavras. Eis que ensinastes a muito e esforçastes a mão fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança, a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro de sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leões se quebrantaram. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da carne. Parou-me ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante de meus olhos e, calando-me, ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Aleluias, glória a Deus. Que palavras pesadas, não é verdade? Aqui nós vemos, né, esse amigo de Jó, ele fala coisas que são muito pesadas. E ele chega ao ponto de falar que um espírito, né, uma sombra, falou aquelas coisas a ele. Falta de discernimento, muitas vezes em nossas vidas, nos leva a cometer erros fatais. Muitas vezes queremos descobrir o porquê das coisas ruins que acontecem sobre a terra. E até mesmo sobre aqueles que são fiéis a Deus. Já houve quem chegasse para mim e dissesse assim: minha filha, me diga uma coisa, por que eu conheço uma pessoa, ela é dizimista fiel, ela é fiel a Deus, ela vive a palavra, e por que ela sofre tanto? Por que ela passa por tanta deprivação, por tanta necessidade? Será que o coração dela está desviado? Gente, nós temos que entender que nós não somos juízes da vida de ninguém. Nós não podemos entender os males que acontecem nem sobre a nossa vida, que dirá sobre a vida dos outros. Você entende? Não adianta a gente querer saber o porquê de tudo e de todas as coisas, porque não nos é concedido isso. A própria palavra de Deus, ela nos esclarece que aquilo que Deus ocultou, não procure revelar ao homem.
Não adianta a gente deixar se levar pela sabedoria humana, sabe? Que ela é 3 coisas: diabólica, carnal e humana. Ela não nos leva a entendimento espiritual nenhum. Muito pelo contrário, nos faz cometer erros banais que podem destruir uma vida. Você vê que esse homem, ele chega e ele começa a fala dele dizendo que tu vai aguentar o que eu tenho a te dizer? Mas quem pode calar as minhas palavras? Antes ele tivesse ficado calado. Porque ele falou coisas que ele não discernia. Ele mesmo argumentou que Jó era uma pessoa que ensinava e esforçava a mão dos fracos. Mas julgou a Jó quando disse: olha, mas quando veio sobre ti a tribulação, tu era aquela pessoa que levantava quem estava caído, mas agora é tu que está caído, tu está reclamando. Entende? A pessoa quer explicar as situações, as coisas, e quer trazer esclarecimento e até querer brotar do nosso coração algo que não existe. Sabe, uma coisa que uma vez me foi falada pelo meu primeiro pastor, que ele via muito isso na igreja. As pessoas chegarem e pedir assim: Senhor, me perdoa por aquele pecado que eu cometi, mas não me lembro. Gente, Deus só pode perdoar algo que a gente se arrepende. Como é que eu vou me arrepender de algo que eu não me lembro? É muito melhor você orar dizendo: Senhor, me traz à memória algo que eu fiz que te desagradou, para que eu possa me arrepender e te pedir perdão. Essa é a oração real, essa é a oração verdadeira, essa é a oração que toca o coração de Deus. É você falar a realidade e não tentar argumentar segundo a sua própria visão. Hoje, as religiões, elas, na realidade, sempre matou, né? A religião, ela não dá vida, ela traz a morte. Por quê? Porque a religião, ela traz sobre você dogmas e preceitos que Deus não pede. Por quê? Porque é acrescentada a palavra de Deus, é acrescentado coisas para que o homem se aperfeiçoe para adorar a Deus, quando na própria palavra nos diz tudo o que devemos fazer para adorar a Deus. Nós temos que entender que a palavra, ela própria se explica. Nós entendemos muitas vezes que nós temos que cumprir os estatutos. Muitos dos estatutos foram dados aos judeus porque eles estavam no deserto. E eles tinham que ter determinados cuidados porque eles estavam no deserto. Eles não podiam comer determinadas comidas, eles não podiam, justamente porque eles estavam no lugar de morte. Então ali é lugar de guerra, é lugar onde se precisa realmente ter como eu posso dizer, aquela regra de vida, para que não seja consumido pelo próprio deserto. Às vezes é porque nós entramos no deserto e entramos no deserto como quem entra no manancial. Entenda, cada lugar que você entra, você tem que estar ali, habilitado aquele lugar. Se você está vivendo um momento de deserto, se você está vivendo um momento de guerra, não é momento de descansar, não é momento de cruzar braço, é momento de orar, é momento de buscar, é momento de se render à presença de Deus, é momento de ser totalmente dependente do Senhor. Mas irmã, agora eu estou no manancial. Pronto, é momento de você receber do Senhor, é momento de você agradecer, é momento de você interceder pelos outros. Amém? Em nome de Jesus, nós temos que reconhecer aonde estamos, qual guerra nós estamos vivendo, se estamos no momento de manancial, se estamos no momento de vale, se estamos no momento de guerra. Você vê que o comportamento no vale é um, no comportamento no deserto é outro, o comportamento na montanha é outro. Existe um comportamento para cada momento da vida. Mas nós não podemos unificar e ser um só. Você vê que aqui ele diz palavras que são até, como posso dizer, um julgamento pesado para Jó. Como quem diz assim: quando foi a hora para tu levantar os outros, tu sabia, agora quando é a tua vez, tu não aguenta? Será que ele queria estar no lugar de Jó? Será que se ele fosse provado como Jó estava sendo ali naquela hora, ele teria sido aprovado? Vemos que não. Sabe por quê? Porque no final do livro de Jó, Deus diz a Jó: Jó, clama pelos teus amigos, porque eles me levantaram a ira. Você entende? Então, não se coloque como julgador, juiz da vida de ninguém. Nós não temos autoridade para isso. Nós temos aqui autoridade para interceder, para clamar por aqueles que estão sofrendo e por aqueles que estão passando aflições. Nós estamos aqui para viver, sim, a dor uns dos outros e não julgar. Irmã, mas eu estou só querendo encontrar a causa do problema para que a gente possa solucionar. Deixa que a causa do problema Deus revela a quem está vivendo. Agora, se é você que está vivendo e você não sabe a causa do problema, clame, jejue,
Busque a presença de Deus para que Ele te revele. Nem tudo que você tem, muitas vezes, por castigo, na realidade é castigo. Às vezes as pessoas olham e dizem, fulano está passando está sendo castigado. Existem provações, sabia? Não existe só repreensões. Amém? Em nome de Jesus. Então a principal lição que eu tiro dessa palavra de hoje, são que eu tiro, certo? Não é o que está na aplicação pessoal. A principal lição que eu tiro aqui dessa palavra é: eu preciso ter cuidado quando eu quero ajudar alguém. Eu posso estar atrapalhando o processo de Deus. Entende? Então, tenha cuidado. Não coloque brasa sobre a sua cabeça. Muito pelo contrário. Busque ao Senhor e interceda por aquela pessoa. Sabe? Às vezes eu vejo pessoas que dizem assim, se alguém me pede oração, eu tenho que saber o porquê que ela está pedindo oração. Não precisa a gente saber. Deus sabe. Então, clame. Se você não sabe por que aquela pessoa está pedindo, irmã, ora pelo meu casamento, vai que aquela pessoa está junto com uma pessoa casada, né? Você ora dizendo, Senhor, em nome de Jesus eu te apresento a vida de fulano e te peço, Pai, realiza a tua vontade na vida dela e dá força, Senhor, para ela seguir o caminho que tu queres que ela siga. Em nome de Jesus, tudo é questão de palavras, gente. Em nome de Jesus. Amém? Os ensinamentos da Bíblia que nos traz, eu marquei aqui 2 que eu achei muito interessante, que ele fala que seu argumento foi que o sofrimento é resultado direto do pecado. Assim sendo, o sofrimento de Jó chegaria ao fim no momento em que ele se arrependesse e confessasse o pecado que foi cometido. Ele via o sofrimento como punição divina, que deveria ser bem recebida a fim de trazer a pessoa de volta para Deus. Em alguns casos, é claro, isto pode ser verdade, mas não era este o caso de Jó. Certo? Nem todo sofrimento é castigo. Nem todo sofrimento é castigo. Muitas vezes são provações na vida, são coisas que nós temos que passar. E que aquilo trará para nós um peso de glória, se bem processado em nossas vidas. Ele também fala que para ele faz 3 deduções. A pessoa boa e inocente nunca sofre. Gente, isso é ilusão. O próprio Cristo falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha a vida dos apóstolos. Olha a vida dos cristãos, dos mártires, que sofreram até aqui. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, para a glória do Senhor Jesus, nós vivemos um manancial. Mas existem irmãos, gente. Existem irmãos em outros países que só a misericórdia. Existem pessoas que realmente, para cultuar a Deus, precisam entrar em buracos. Se eles forem pegos, eles serão mortos. Seus filhos serão flagelados. Mas foi no passado. Não, acontece hoje. Tem muito país hoje, aonde a pregação da palavra é totalmente proibida. A Bíblia nem sequer entra nesse país. Tem lugar onde são distribuídos, sabe o quê? Folhas da Bíblia. Eles leem a folha. Gente, é algo tão tremendo, sabe? Que às vezes a gente não valoriza o que a gente tem. Às vezes, por uma coisa ser fácil na nossa vida, a gente não valoriza. Sabe, quando eu vejo ali, se você quer olhar, entra no site da Igreja Perseguida para você ver. Existem irmãos que eles fazem, em determinados países, eles rasgam as folhas da Bíblia, colocam em balões esperando que esses balões estourem e caiam sobre as pessoas. É uma forma deles evangelizarem. Outras, eles pegam as folhas da Bíblia e saem distribuindo. Ele não tem, assim como eu, como você tem, a disponibilidade de ter a Bíblia Sagrada à sua disposição. E quantas vezes nós somos preguiçosos para ler a Bíblia? Quantas vezes nós somos desleixados, a palavra é essa, de servir a Deus. Quando tem tanta gente dando a vida para servir a Deus. Sabe, eu assisti uma vez um testemunho que, nossa, foi tremendo, porque um pai em um determinado país entregou a própria filha de 12 anos de idade para ser morta em praça pública. Mas porque ela não negava Jesus. E aquela criança, quando o pai disse assim, você tem que negar Jesus.
Ou vou ter que te entregar. Ela disse, pai, pois me entregue. A única coisa que ela pediu, pai, foi que ela vestisse o seu vestido branco que ela tinha ganhado no aniversário de 12 anos. E aquela criança foi morta em praça pública, apedrejada com aquela veste branca. E eu tenho certeza que isso teve um peso de glória no coração daquele pai. Irmã, mas por que Deus permite tanto sofrimento? Irmã, por que Deus permite tanta dor? Meus irmãos, abre os olhos. Se no tempo de Jesus ele já dizia, o mundo jaz no maligno, que dirá hoje? Você tem notado o quanto a humanidade está fria, o quanto a humanidade está perversa, egoísta, sabe? Consumista. Ninguém se importa mais. Se acontece um acidente, Deus o livre, as pessoas se juntam, não mais para socorrer, mas para filmar e passar nas redes sociais. Gente, o que é isso? Você está entendendo? A maldade no mundo está muito grande. E o mundo por si só colhe os frutos da sua maldade. Mas, irmão, eu estou falando dos bons. Meus irmãos, a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. E quando chega o nosso momento de ir, não importa o jeito que a gente vai, importa que a gente vai. Amém? Então, vamos ter o cuidado, vamos ser cautelosos e vamos orar pelos nossos irmãos da igreja perseguida. Amém? Em nome de Jesus. Outra coisa que aqui, né, eu achei bem interessante. Deixa eu só ver se ele faz a explicação. Aqui, nessa parte que ele fala no 18, no 19, quando ele fala a respeito dos anjos. Gente, esse homem ele foi tão além, tão além, tão além, que ele falou até do que ele não conhecia. Olha o que aqui diz. Será que os anjos realmente cometem erros? Lembre-se de que era ele faz quem estava falando e não Deus. Assim sendo, precisamos ter cuidado ao construirmos nosso conhecimento do mundo espiritual baseado nas opiniões de ele faz ou de outra pessoa. Além disso, as palavras traduzidas por imperfeição é usada apenas aqui e o seu significado não está claro. Podemos salvar a credibilidade de ele faz, dizendo que ele se referia aos anjos caídos. Mas a finalidade dessa passagem não é ensinar sobre anjos. Ele estava dizendo que os seres humanos pecadores estavam muito abaixo de Deus e dos seus anjos. E ele estava certo sobre a grandeza de Deus, mas não compreendia os seus maiores propósitos quanto aos sofrimentos. Aleluias, glória a Deus. Então, não adianta você querer como eu posso dizer, explicar o espiritual. Muitas vezes nós queremos ser sábios aos nossos próprios olhos e por causa disso cometemos erros. Então, vamos ficar só com o que Deus te revela, em nome de Jesus. Amém? Não vamos passar disso, porque o que passa disso é anátema, é maldição. Cuidado, não acrescente nada à palavra de Deus, mas viva o que ela realmente está dizendo, em nome de Jesus. Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Senhor, nos alerta, nos dá entendimento de sabermos realmente, Senhor, o que o Senhor quer falar através da palavra de Deus. Senhor, nós temos que entender, Senhor, que somos falhos. Sim, somos. Somos, Senhor, vacilantes. Oh, meu Deus, inconstantes. Mas, Pai, nós pedimos, Senhor, o Teu Espírito sobre nossa vida. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos guiar, venha nos consolar, venha nos dirigir, venha nos abrir os olhos, para que não venhamos, Senhor, a julgar desnecessariamente e nem querer, Senhor Deus, encontrar saída para tudo, porque todas as saídas estão em Ti. E se somos dependentes de Ti, em Ti nós confiamos. Cuida de nós, Pai. Senhor, eu te apresento aqueles que oram comigo, eu te apresento aqueles que estão enfermos, eu te apresento, Senhor Deus, os moradores de rua, eu te apresento, Senhor, aqueles que estão passando necessidade, dificuldade no casamento. Eu te apresento aqueles, Senhor Deus, que estão nos cadernos de oração. Traz um milagre na vida de cada um, segundo cada um precisa, conforme os teus planos. Em nome de Jesus. E abençoa, Pai, a vida, a casa, a família
e o ministério de cada um de nós. Dá-nos, Paizinho, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, e que a tua bênção, que excede todo entendimento, esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa nossa casa, nossa vida, nossa família. Livra-nos do choro, acidente, angústia, dor, má notícia, tribulação, enfermidade. Livra-nos dessas doenças que estão aí fora, Pai. Em nome de Jesus. E que tua bênção, que não acrescentadores, seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor e guarda no teu coração. Não queira saber tudo, apenas o que Deus te revela. Amém? O Senhor te abençoe. Paz do Senhor Jesus.